Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Vamos agora para a segunda aula do nosso curso básico em teologia. A disciplina ela é eclesiologia, junto com o Instituto Supera. Já sabemos o conceito de igreja. O Senhor Jesus está fundando a igreja. Ele é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, isto é, Jesus Cristo. Jesus ele é a principal pedra de esquina, pedra angular. É a partir de Jesus que se tira o ângulo para que a igreja seja o edifício de Deus. Paulo diz: vós sois edifício de Deus. Eu, Apolo, Pedro, nós construímos em cima do fundamento, que é Cristo. Agora, cada um tem que ver com que tipo de material que trabalha. Aí Paulo fala: ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. E é aqui que está o segredo. Existem igrejas que usam um material mais consistente, mais precioso, mais valioso. E outros que são movimentos cristãos, são movimentos temporãos, são movimentos do momento, que eles defendem os interesses do fundador, do apóstolo, daquele que quer ser uma ilustração dentro do fenômeno chamado igreja. Sabia disso? Existem ministérios que eles são ministérios de momento. Abrem as portas, trazem as pessoas, escolhem algumas porções das escrituras, defendem algumas doutrinas, mas o interesse gira em torno do fundador daquela denominação e não em torno do interesse de Jesus e dos evangelhos. Para que seja igreja, é necessário que o fundador, Jesus, ele permaneça na base da igreja e que o melhor dos materiais seja utilizado: ouro, prata e pedras preciosas. Isto é, temos que utilizar o evangelho, meus irmãos. Toda igreja que se preza, ela fundamenta suas doutrinas no evangelho, no que disseram Mateus, Marcos, Lucas e João, naquilo que disse o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, o apóstolo Judas e o apóstolo Tiago, o que está escrito na carta aos Hebreus e no Apocalipse, a história da igreja de acordo com Atos dos Apóstolos. E Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que a igreja ela é um edifício que está fundamentada em Jesus, principal pedra angular, e que tem a doutrina dos apóstolos e dos profetas como material para a construção. Portanto, apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Antigo Testamento, a Bíblia. A Bíblia. Igreja tem um material para se desenvolver. E o material é o material bíblico, o Antigo e o Novo Testamento. E aqui está você recebendo formação teológica justamente para que a tua teologia ela tenha fundamentação bíblica. Velho e Antigo Testamento, fundamentação apostólica e profética. Aí você está trabalhando com o melhor dos materiais: ouro, prata e pedras preciosas. Mais ainda, precisa da presença do Espírito Santo e da presidência do Espírito Santo. É ele quem preside a igreja. É ele quem é o representante de Jesus direto. Cristo nos disse nos evangelhos: eu vos enviarei outro consolador para que esteja convosco, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome. Ponto. É a presença da Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo e as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. A partir daí vai ter o desenvolvimento da história da igreja. E quando a gente vai para a história da igreja, essa aqui a gente tem que estudar nessa matéria de eclesiologia, você vai percebendo que a igreja ela tem uma multiforme maneira de se manifestar. Paulo diz: é a multiforme sabedoria de Deus que se manifesta pela igreja. Nós começamos a trabalhar. E no trabalho, o Senhor Jesus ele vai dar aqui as doutrinas principais, as fundamentais, o rudimento da fé. Ide por todo o mundo. Portanto, a igreja, ela é uma igreja que ela vai. É uma igreja que ela está em andamento. É comum nós fazermos aqui a diferença entre a igreja militante, tá bem? E a igreja glorificada. A igreja militante é a igreja na terra. A igreja glorificada está nos segundos céus. É a Jerusalém celestial.
A Jerusalém Celestial ela é a outra dimensão da igreja. É onde estão todos os vivos que foram resgatados pelo Senhor Jesus, tanto na Antiga Aliança quanto agora em o Novo Testamento. Jerusalém Celestial, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala, ela é mãe de todos nós. A Jerusalém Celestial é mãe de todos nós. É ela que gera filhos para o reino de Deus. Agora ela está na dimensão do Espírito, da espiritualidade, da eternidade. E aqui embaixo? Aqui nós somos a igreja militante. Ide por todo o mundo. Indo por todo o mundo, aí Cristo dá a ordem. Pregai o evangelho. A igreja tem a missão de pregar o evangelho. E como nós estudamos aqui, o evangelho todo, o evangelho integral, o evangelho que encontra o homem em estado de miséria e leva o homem ao estado de misericórdia, de graça e de redenção. E nós pregamos o evangelho todo. E no mundo todo. E é por isso que o evangelho começou a ser pregado em Jerusalém. Depois ele alcançou Antioquia, alcançou o Egito, alcançou a Ásia, alcançou a Europa, alcançou a África, alcançou a América do Norte e alcançou a América do Sul. Também alcançou a América Central e a Oceania, os 5 continentes. E é por isso que a igreja, ao longo da sua marcha, ela veio traduzindo a Bíblia. Traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para as línguas nativas. A Bíblia foi traduzida para o latim, para o copta, para as línguas asiáticas, as línguas europeias, as línguas africanas, as línguas ameríndias. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, em todos os idiomas e dialetos, inclusive. Nós temos a história de quando a Bíblia teve que ser traduzida para a linguagem dos nossos índios aqui no Brasil. Alguma dessas traduções, ela diz assim: Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Acontece que nas comunidades indígenas, as ocas não têm porta, é aberto. E aí, como que vai fazer para bater a porta? Aí faz o som do batuque. E o som do batuque é o toque-toque. E por isso a Bíblia, ao ser traduzida para essas regiões e essas culturas, o tradutor colocou, eis que estou toque-toque. E não disse a porta. A igreja ela tem uma dinâmica para a pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho em todos os idiomas, em todas as culturas, para todo mundo, em todos os níveis. Não somente no nível escolástico, acadêmico, refinado. Nós pregamos na linguagem de todo mundo, da comunidade, da pessoa que está hospitalizado, da pessoa que está no presídio. E essa dinâmica Deus entregou para a igreja, o que não acontece em muitas religiões esotéricas e fechadas. Muitas religiões, elas exigem que a conversão da pessoa aconteça à parte da cultura, fora da cultura dela. Aí ela se torna um alienígena, um estranho no ninho. A igreja não precisa radicalizar, embora que alguns dos nossos irmãos, missionários, profetas, apóstolos, fizeram isso. Destruíram a cultura dos povos para dizer que estavam fazendo evangelização, quando na verdade estavam fazendo só um proselitismo, estavam só modificando a religião das pessoas. A igreja não precisa fazer isso. Quando o evangelho chegou em Antioquia, Antioquia era uma colônia grega, Antioquia era uma colônia grega desde os tempos de Antíoco Epifânio, por isso chama-se Antioquia. Tinha uma Antioquia na Psídia, tinha uma Antioquia na Síria e outras cidades chamadas Antioquia, justamente em homenagem a Antíoco Epifânio, que era uma espécie de grande ilustrado na cultura grega. E lá na Síria, não é a Síria, tá? Síria. Na Síria havia uma cidade chamada Antioquia, que era uma colônia grega dentro do Império Romano. Geografia bíblica é bom por causa disso. Você vai se localizando dentro do mapa. E quando chegou ali naquela colônia grega, o evangelho, não houve uma judaização. Quer dizer, não foi formato de carral, de congregação, nem de sinagoga, casa de estudos. Foi no formato da Assembleia dos Gregos, do ajuntamento livre dos gregos. Os costumes permaneceram. Eles usavam vestes coloridas, o que dentro do judaísmo
é algo muito restrito às mulheres, às jovens. Os homens não podem usar vestes coloridas. Entre os gregos haviam vestes coloridas. As danças eram danças muito livres, muito espontâneas, não eram sincronizadas, embora havia sim uma dança artística, uma dança atlética, mas eles podiam dançar livremente e as refeições eram comunitárias. E nessas refeições comunitárias dos gregos, em que eles comiam com as mãos, eles não lavavam as mãos ritualisticamente, assim como os judeus faziam. Eles eram de cultura helênica, livre, espontânea, alegre. O evangelho chegou ali e nada disso foi modificado porque isso não ofende a Deus. Essa cultura não ofende a Deus. Existe sim uma parte da cultura humana que ela é desenvolvida para o diabo, pelo diabo. É diabólico, é demoníaco. O evangelho alcançou algumas regiões onde se a criança nasceu com algum defeito congênito, metade de um pé, cega, hidrocefalia, microcefalia, um dos membros está atrofiado, essa criança aleijada, ela é enterrada viva. Não é que mata a criança, ela é enterrada viva. Ou ela é simplesmente lançada no mar para morrer afogada. Ou ela é morta ali, no ato mesmo da concepção. E isso religiosamente, porque essa criança é um mau presságio. Ela vai ficar na dependência dos pais a vida inteira e ela vai ser um peso para a tribo. Assim, era ordenado de que essa criança fosse sacrificada, fosse morta, porque nessas culturas se diz que o espírito da criança simplesmente volta para a natureza, religiões animistas, e depois ela reencarna perfeitamente. A única função dela existencial era nascer para ser sacrificada e depois nascer de novo com um corpo perfeito. Que seria uma maldade manter essa criança aleijada na tribo, atrapalhando o desenvolvimento de um guerreiro. Nunca vai ser um guerreiro. Nunca vai ser uma mulher perfeita. Aí o evangelho chegou nessas culturas. O que fazer agora? Como que o evangelho vai ser pregado ali? Portanto, tem uma parte da cultura que não ofende a Deus. É cultura. Uma cultura para a alegria, para o progresso, para a vida. Para que nós, aqui na nossa existência, possamos suportar o fardo da existência. Agora tem uma parte da cultura que ela é diabólica, demoníaca, desumana, bestial. E é aí que o evangelho vai atuar. Quando William Carey, por exemplo, chegou na Índia, era praticado ali a queima das mulheres viúvas juntamente com seus maridos. Elas casavam. Ao estar casada com um homem, vinculou a vida com esse homem. O homem morreu. E as mulheres têm que ser morta, queimada junto com o marido. William Carey chegou na Índia com esse costume e ele demorou quase 2 dezenas de anos para que com o evangelho tivesse uma modificação da lei na Índia. A lei teve que ser mudada porque era lei. Existe uma parte da cultura que não ofende a Deus. Tem uma parte da cultura que ela é desumana. Aí o evangelho chega como sal na terra, luz no mundo, fermento na massa. E quem faz isso? A igreja. A multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada pela igreja. A igreja chegou em Antioquia. Os costumes dos gregos não ofendiam a Deus e foram mantidos. E esta igreja foi transformada em igreja missionária. É a partir dali que Paulo e Barnabé pregaram o evangelho. Depois Paulo e Silas pregaram o evangelho. E o evangelho se espalhou pelo mundo. Agora, Cristo disse: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E o batismo, ele faz parte da eclesiologia. A igreja de Jesus não pode abrir mão do batismo dos neoconversos, dos convertidos. A pessoa creu, ela vai ser batizada. E qual é o tipo de batismo que a igreja ordena? Em água. O batismo tem que ser feito em água. Algumas denominações praticam o batismo por aspersão. Pegam a água e borrifam na cabeça da criança. É uma lógica. É criança. A gente não vai mergulhar a criança e fazer o batismo, embora isso aí possa acontecer também. Então, como existe a criança, tem o batistério, tem o sacerdote, como na igreja católica, na igreja anglicana, na igreja ortodoxa, na igreja presbiteriana, na igreja luterana. O batismo acontece por aspersão.
O fundamental é que o elemento água está sendo utilizado. Eu te batizo em água, como João fez com Jesus e também com os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus faziam. Agora, a igreja evangélica, ela pratica o batismo por imersão. Ah, mas os presbiterianos, eles não são evangélicos? Os luteranos, eles não são evangélicos? Justamente, é que existem aqueles evangélicos chamados anabatistas. Esses evangélicos anabatistas, primeiro que eles não praticam o batismo de crianças, porque se entende a ordem de Jesus assim: o que crer e for batizado. E nós não podemos crer pelas crianças. As crianças precisam aprender a crer no Senhor Jesus. Aí por isso, a fé do pai não passa para o filho. Mas nessas igrejas que praticam o batismo infantil, a fé do pai é a fé da família. Ponto. Aí tem o padrinho. O padrinho que é aquele que vai apadrinhar. Caso o pai e a mãe venham ao falecimento, o padrinho vai adotar aquela criança para que ela fique sendo criada dentro da religião cristã. Mas os anabatistas que surgiram lá no pós-reforma, eles disseram não. O batismo tem que ser para adultos, para aquele que está na idade da consciência. E assim, as igrejas evangélicas, carismáticas, de tradição anabatista e também de tradição batista, os batistas eles surgiram na Inglaterra e os anabatistas eles surgiram junto com a tradição luterana, tá bem? Os moravianos. Então os anabatistas, junto com menossímos, os chamados também menonitas, tá bem? Só batizam pessoas em estado de consciência a partir dos 12 ou 13 anos de idade, que é mais ou menos a idade quando os judeus eles fazem o bar mitzvah e o menino deixa de ser criança e se transforma um homem também. É justamente na idade em que a criança deixa de ser criança e vai para a puberdade, vai para a adolescência, toma consciência dos seus pecados. Por isso, as igrejas evangélicas dessa tradição anabatista, ou batista, ou menonita, só batizam a partir dos 12 anos de idade por imersão. Porque o batismo, ele é justamente submersão. É colocar a pessoa abaixo do nível da água. Aí é feito o batismo em águas. Essas águas podem ser águas correntes, como a água do rio, ou podem ser águas empoçadas. Não existe uma prescrição de Jesus que tem que ser em água corrente, que tem que ser em rio, que pode ser em tanque. Não existe. A igreja tem essa liberdade de fazer essa interpretação. O que a igreja não tem liberdade é de não batizar. A igreja deve batizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as. Aí vem a fórmula batismal. A fórmula é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É bem verdade que no livro de Atos dos Apóstolos não é utilizada a fórmula trinitariana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque a doutrina estava sendo desenvolvida ainda, estava sendo revelada. A compreensão da divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo é uma progressão teológica. Aos poucos isso vai sendo revelado aos apóstolos e aos poucos os apóstolos vão escrevendo de uma maneira difícil de ser entendida, mas está lá. Está no Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, em Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, no Apocalipse. Está lá a divindade de Jesus e do Espírito Santo. E por isso que quando o Evangelho de Mateus foi escrito, e aqui a gente já está em torno do ano 54, portanto, 20 anos depois da morte do Senhor Jesus, 20 anos depois, a doutrina já existe, compreendida pela igreja. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, e é ali que está a fórmula trinitariana, o Evangelho foi escrito e a igreja, 20 anos depois, já faz isso, já batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos, é batizado em nome do Senhor Jesus. E aí a gente vê que as pessoas são batizadas em nome do Senhor Jesus durante o desenvolvimento da igreja em Jerusalém e depois as igrejas de Paulo, em nome do Senhor Jesus. Perfeito. Agora, quando chega 20 anos depois, você já tem o Evangelho de Mateus dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. Em água, pode ser água empoçada, pode ser água do tanque, pode ser água corrente, pode ser na piscina, pode ser no mar. Existem regiões do nosso
do nosso mundo, onde o batismo é praticado nas geleiras. E assim é cavado um buraco na geleira, e aí o pastor, junto com o auxiliar, pegam as pessoas, um pela mão, outro pela outra, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, submerge a pessoa na água gelada e já tira ela. Mas ela é batizada em água, da mesma forma, da mesma maneira. Algumas regiões mais desérticas, só um batistério pequeno. A água ali é raro, a água ali é caríssimo. Por isso, um pequeno batistério e a pessoa é batizada por aspersão nessas regiões aí. Porque não dá para submergir a pessoa. Não tem água, não tem lagoa, não tem rio, não tem tanque. Algumas regiões da África têm rios abundantes. E outras regiões, nos centros urbanos, pratica-se o batismo em casas de veraneio. Tem uma piscina. A piscina ela é destinada naquele momento do batismo para batizar as pessoas. Algumas regiões interioranas, regiões rurais, tem a corredeira, tem o rio, tem a correnteza. Os irmãos vão e fazem ali o batismo no dia e batizam as pessoas no rio. Não devemos polemizar e negar o batismo. Não pode ser negado o batismo, mas deve ser feito em água e seguindo a fórmula batismal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser dispensado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns teólogos que seguem a crítica textual dizem o seguinte: na verdade, essa parte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um enxerto que aconteceu no texto. Não está no texto original, é um enxerto. E foi colocado lá no século IV, no século V, quando a Igreja Católica estava ganhando a hegemonia. Quer dizer, aí a doutrina da Trindade está sendo defendida e transformaram o texto em texto trinitariano para poder forçar o ensino da doutrina. Eles seguem a crítica textual. Agora, a crítica textual destruiu a Bíblia. A crítica textual não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não acredita que foi Mateus quem escreveu Mateus e que Paulo escreveu a carta aos Efésios, ou a carta aos Gálatas, ou a carta aos Tessalonicenses. A crítica textual não acredita que Moisés tinha capacidade de escrever Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A crítica textual desmontou a Bíblia. E aí você vai ter que tomar uma decisão um dia na sua vida. Se você vai seguir a piedade dos apóstolos, dos primeiros crentes chamados pais apostólicos, a tradição da igreja que defende que a Bíblia é a palavra de Deus, ou se você vai para esta falsamente chamada de ciência. A crítica textual pode contribuir bastante para a gente compreender a exegese do texto e a gente vai ter uma maturidade intelectual, mas ela também pode ajudar a você a perder a sua fé. Toma cuidado. Torne-se um teólogo, mas toma cuidado com a sua profissão de fé, com a sua fé em Deus. Além de trabalhar com a teologia, eu também trabalho com o pastorado. E como pastor, a gente sempre vai preservar pela salvação das almas, sempre pela piedade, pela fé nas Escrituras, pela fé bíblica. No próximo vídeo, vou falar sobre a controvérsia que existe também sobre a ceia de Jesus, sobre a ceia do Senhor. E o quanto que a igreja ela vai influenciando a doutrina. Isso tem que ser tomado cuidado. A denominação ela tem uma tendência de puxar um fio de doutrina e transformar esse fio de doutrina numa colcha de retalhos, na sua profissão de fé. A igreja tem que tomar cuidado. E por quê? Porque a gente não pode manipular a palavra de Deus. Podemos manusear, mas manipular nós não podemos fazer isso daí. Mas cuidado, bastante cuidado. A igreja tem que pregar o evangelho e o evangelho todo e praticar o evangelho. Será que é difícil pegar e pregar o evangelho a toda criatura? E se as pessoas crerem, serem batizadas e serem batizadas em água e serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos mandado? Existem igrejas que colocam pedágios para batizar as pessoas. Pedágio quer dizer, a pessoa tem que arrumar a sua vida civil primeiro para depois ela batizar. Algumas igrejas, elas dizem, tem que abandonar os vícios. Quais vícios? O vício do jogo, da jogatina, o vício da ingestão de drogas, de entorpecentes, o vício do alcoolismo, do tabagismo, da prostituição. Tem que abandonar os vícios para depois ser batizados. Aí algumas outras igrejas falam, tem que ter a união
estável, regularizada como união civil, só depois do casamento. Nós não batizamos pessoas que estão aí nesse estado civil como amaziados. Não, são pedágios. Você vai procurar na palavra de Deus para saber o que a Bíblia diz. Ela diz isso, que tem que ter esses cuidados. Da onde que vem esses cuidados? É justamente da tradição eclesiástica, a tradição da igreja, alguns cuidados que são tomados para que a membresia tenha uma identidade com a denominação. É assim que a nossa denominação se identifica como cristã. Na próxima aula a gente vai aprofundar esse assunto, tá bem? E você vai continuar estudando com a gente aqui do Instituto Supera, junto com o professor Rogério de Souza. Deus abençoe.